Olá, estamos começando mais um Papo com o Doutor, hoje recebendo mais uma vez o jornalista Saulo Gomes. Saulão, bom te ver novamente aqui. Estamos aqui, né, Magrão? Ah, mas agora você tinha que vir mesmo. Tem Então, que lutar, uma polêmica. brigar. A verdade é a única coisa que ninguém pode esconder no mundo, né? Pode pegar, embalar, botar num qualquer que seja invólucro, colocar no fundo do oceano, a 2, 3 mil metros, que ela um dia ela vem e aparece, né? Sem dúvida. O que você está achando dessa... Você que escreveu um livro sobre a morte do Che, o que você está achando dessa polêmica toda criada através da... Olha, a polêmica, semanários aí. A polêmica, eu creio, não estou lá no meio dos acontecimentos, mas a experiência nos dita essa ideia, né? A polêmica, em princípio, é consequência de um grande interesse comercial. Che Guevara vendia e vende no mundo inteiro. E o outro é o problema ideológico, político, né? Que a gente percebe nitidamente no noticiário que está, neste momento, Sócrates, baseado praticamente exclusivamente no depoimento de Félix Rodrigues, que é um agente cubano, agente da CIA, cubano naquela época, né? E que hoje vive em Miami, que deve estar atendendo ao interesse de qualquer grupo, creio que até de algumas autoridades, até americanas, que têm muito interesse em desmistificar essa imagem de Che Guevara, que, como diz o meu parceiro no livro, Gary Prado Salomão, Che Guevara, em verdade, depois da sua execução, em 67, ele virou um mito. Até então, era um guerreiro, era um revolucionário, etc., mas não havia tudo isso em torno dele. O primeiro pronunciamento que se tem no mundo, eu posso te assegurar com a responsabilidade que a gente tem, doutor, que eu publiquei nesse livro, foi essa entrevista do general Gary Prado Salomão, que é meu parceiro no livro, quando o capitão prendeu o Che Guevara, e na entrevista que eu gravei em 94. Essa entrevista em 94, 8 anos depois, gerou esse livro. Quando ele diz, Che Guevara, foi a primeira vez que se ouviu isso, só passou a ser um mito depois da sua execução. Então, se percebe além do mais, Sócrates, pelo momento que o mundo está vivendo, pelo interesse comercial e também, volta a falar, ideológico, creio que até o americano, mais do que ninguém, interessa destruir a imagem deste mito. E uma das formas talvez seja aproveitar esse momento dos 40 anos da execução dele, através deste agente da CIA, que seria muito bom se nós pudéssemos estar diante dele, e agora desculpa a colocação do repórter, como profissional, dispondo dos documentos que eu disponho, não apenas deste livro, que gerou este livro, gostaria muito que nós tivéssemos uma chance, pelo menos aqui no Brasil, de ter um confronto com esse cidadão para discutir e saber até onde ele vai apresentar o que se diz em direito, a prova provada de tudo que ele está dizendo. Eu estou assegurando, é mentira o que Félix Rodrigues está dizendo. O que ele está dizendo? Conta para nós. Ele está dizendo que ele foi o principal informante dos militares. Exato. E que com a sua presença junto à 8ª Divisão do Exército Boliviano, que ele então transmitiu as informações precisas e que com essas informações puderam os militares bolivianos localizar o Che Guevara. Isto é absolutamente mentiroso. Por quê? Ele chegou com outro agente, cujo nome não me recordo agora, e é o menos importante, até porque o Félix é que assumiu, a liderança de tudo. Eles chegaram na Bolívia, se apresentaram como agentes cubanos da CIA para prestar um serviço ao governo boliviano. Eu tenho um documentário que eu te ofereço, que você poderá, num dos próximos programas, se interessar, um programa com 1 hora de duração, que foi realizado pela televisão da Assembleia Legislativa de São Paulo, está sendo exibido estes dias, inclusive, na própria TV Assembleia. Nesse documentário, o general Gary Prado Salomão discute os detalhes da participação deste e de outro agente da CIA no ano de 67. Quando eles foram informados de que o Che Guevara estava na Bolívia, que já havia se estabelecido num determinado ponto do território boliviano, liderando seu grupo guerrilheiro, as autoridades bolivianas ficaram assustadas, apelaram para
o governo americano, que para lá enviou, eu mostro isso no meu livro, algumas fotografias de sargentos e oficiais Rangers, portanto, os chamados Boinas Verdes americanos, e imediatamente atendendo o apelo da Bolívia, o governo americano enviou esses militares para lá e eles ensinaram alguns militares, dentre esses o Gary Prado Salomão, como combater a guerrilha. Eles não sabiam absolutamente nada. Neste instante, o governo boliviano esperava, está dito isso pelo meu parceiro no livro, que a CIA pudesse também ajudar. E, no caso, representado pelo Félix Rodrigues e o outro agente. Nenhum dos dois forneceu ao governo boliviano isto, Sócrates, está nos documentos que eu tive acesso e que eu creio, 40 anos depois, o governo boliviano já esteja divulgando, está nos documentos que são documentos reservados do governo boliviano. Está no depoimento que eu gravei com Gary Prado Salomão, não agora, mas em novembro e dezembro de 1994. Como disse, só 8 anos depois eu transformei aquele depoimento em livro. Você, que há poucas horas me deu o prazer de assistir parte, ou esse documentário na íntegra, pela TV da Assembleia, percebeu a segurança e responsabilidade com que o Gary Prado afirma que esses 2 agentes cubanos não sabiam absolutamente nada e o trivial, por que eles estavam lá? Na iminência de Che Guevara, preso ou morto, os militares bolivianos que diziam o seguinte, este cadáver é de Che Guevara? E eles não sabiam. Eles não conheciam os detalhes característicos principais, que eram 2, você sabe disso? Que eu creio que vale rapidamente, devolvendo a palavra para você, que vale explicar. Todos os militares que estavam os oficiais que estavam nessa tarefa de cercar, prender Che Guevara, dispunham de um pequeno caderno com algumas informações básicas sobre Che Guevara, inclusive seu tipo de sangue, que era muito necessário. Mas o fundamental, a aparente característica que poderia identificar, este é o homem, Che Guevara, preso ou morto, ou não. Eram as protuberâncias sobre seus olhos, o Che Guevara, observando as fotografias dele, parecia que 2 prateleiras. E a marca, que eu tenho, inclusive, não sei se dá tempo de eu localizar aqui, é bem possível, uma marca de um tiro que ele recebeu em Serra Maestra, no ano de 58, e que deixou a cicatriz na sua mão esquerda. Então, a cicatriz na mão esquerda está aqui a fotografia. A cicatriz na mão esquerda e as protuberâncias por sobre os olhos de Che Guevara era o elemento fundamental para a sua identificação. E os agentes cubanos não sabiam absolutamente nada. O Rodrigues, com o outro agente, tiveram a chance de ir à escola de Camiri. Há uma fotografia que ele aparece vestido de soldado boliviano, porque os militares levaram ele lá para dizer, temos um homem preso, nos parece ser Che Guevara. Ele olhou e disse, este homem eu não conheço. Quando o general Gary Prado entregou este homem aquele local para aguardar a decisão sobre sua vida, que finalmente foi decidido matá-lo, está aqui a fotografia. Para esta câmera aqui, esta foto. Esta é a mão esquerda de Che e aqui está no círculo a marca. Isso não é nem que seja você o Sócrates, o médico e o grande jogador, o Saulo Gomes, o repórter com experiência, não. Isso aqui é beabá. Qualquer um de nós tivesse informação, olha, se aparecer um cara morto ali naquele rio, ele tem um sinal de tiro na mão esquerda e tem isso na testa. Estaria identificado. Esses 2 agentes não sabiam disso. Haja vista que neste livro eu digo, o documentário que está sendo exibido, que eu estou lhe oferecendo, você poderá dispor quando quiser no seu programa, no próximo programa, o documentário na íntegra tem 57 minutos, você vai ver o general descrevendo exatamente isso. Nós levamos lá o Félix Rodrigues para que ele dissesse, esse homem aqui que está preso é Che Guevara? Ele nunca tinha visto o Che Guevara. A segunda observação, que é dita pelo general, o Che Guevara se instalou numa área a 800 quilômetros da fronteira do Brasil, no meio da selva. Os militares bolivianos tinham dificuldade de ter acesso àquela área. Quando dela se aproximaram na região de Vale Grande, lá em Camiri, em La Higuera, onde ele foi cercado e preso no último combate, alguns desses militares tinham chegado àquela região, mas nem eles tinham visto o Che Guevara. Haja vista que o soldado Balboa, que é anunciado pelo general Gary Prado, que o prendeu, chegou para o general e disse, general, prendemos ali 2 barbudos. Cadê eles? Estão ali. Aí o Gary Prado chegou, olhou e disse assim, como é teu nome? Ele disse, Che Guevara. Olhou para a cara dele, confirmou o detalhe da saliência, protuberância. Mostre a sua mão. Ele mostrou.
Ele, general, sabia que tinha prendido, que tinha preso ali o Che Guevara. Mas os agentes da CIA, não. Desculpa falar demais, é que eu estou revoltado. Eles não você estavam sabe nem perto, né? Que nem perto, não tinham absolutamente sequer chegado à laigueira, o local onde houve o último combate. Eles não tiveram acesso ao acampamento de Che Guevara, que eu tenho aqui as fotografias, isso é uma foto que o mundo inteiro conhece, distante seguramente, dali daquele ponto da sua prisão, seguramente uns 200 quilômetros, que é onde ele montou o seu quartel-general. Uma fazenda que ele comprou, um dos membros do grupo do Che Guevara chegou na Bolívia em 66. Se tornou taxista, não é? Como taxista, foi e comprou a fazenda, onde eles montaram. Eu não consigo lembrar o nome do lugar, que é meio estranho, né? Aí conseguiram comprar lá a fazenda e ali ele instalou o seu quartel-general. Me parece, Sócrates, que no mínimo o agente da CIA deveria ter. Eles são feitos para isso, né? Eles conseguem conhecer o Afeganistão. Por essa história, me parece mais que eles foram para lá que, caso a decisão boliviana fosse contrária aos interesses americanos, que eles mesmos. Eles mesmos, assim, exato, lógico, né? Eles mesmos matariam o Che. Cuidariam. Só para isso. Outro absurdo é você ler, olha, é revoltante. A gente trabalha, você tem responsabilidade com a notícia, com a informação, com a honestidade que o público espera de cada um de nós. Eu não sou um aventureiro, eu não tenho só 51 anos de profissão, além da minha idade. Eu tenho essa responsabilidade, Sócrates, de, nesses 51 anos de profissão, de nunca ter retificado uma notícia. Tudo que eu disse que me custou caro na Revolução, inclusive de 64, antes e depois, eu sempre cheguei nos tribunais e apresentei a prova daquilo que eu dizia. Então, isto é uma prova de responsabilidade de um profissional. Então, é triste que a gente veja que isso esteja acontecendo, mas eu acho que está bem fácil. O interesse comercial, o interesse ideológico, e eu acho que o fundamental nisso tudo. Algum gênio americano e outros mais pensou, se reuniu e disse, vamos desmistificar Che Guevara. Eu acho que essa é a intenção. Não sei se vão conseguir. Como se fosse possível. Como se fosse possível. Mas, de qualquer forma, uma das coisas que eu estranhei na matéria da Veja, inclusive, quer dizer, dentro do contexto que eu aprendi, inclusive muito com o seu livro da prisão do Che, e ele em nenhum momento se manifestou, quer dizer, dizendo que ele valeria muito mais como vivo do que morto. Inclusive, isso é revoltante. Sócrates, eu vou pelo beabá. Como eu sou um homem de poucas letras de livro, mas sou de muito conhecimento pela minha experiência de profissional, então eu esqueci o meu curso incompleto lá atrás de um primário, mas aprendi muito, que muitos doutores até não tiveram tempo de aprender. Então eu costumo ir pelas coisas simples. E acho que essa vai se retratar tudo. Imagine você, um cidadão chamado Che Guevara. Se ele está preso, amarrado, pés e mãos, na iminência de ser executado. Ele está na mão de um grupo militar de um país que ele invadiu, que o prendeu. Pela experiência, inteligência e cultura dele, sabe que está na iminência de ser executado. Ao pressentir essa execução, isso nós conhecemos até na história do mundo. Palavras naturais que ele diria o quê? De protesto, de revolta, certo? De desafio. Por que ele ia dizer, você vai ver como é que mata um homem? Isso. Hoje, nem os malandros da boca do lixo de São Paulo diz isso para a polícia e nem para o outro. Você vai ver como é que morre um homem, como é que se mata um homem. Isso é uma mentira deslavada, triste. Concorda? Che Guevara teria uma palavra de exaltação, ele iria gritar liberdade, independência, salve o povo, enfim, as palavras-chave, até alguns chavões que a gente conhece, que também os homens de esquerda junto Che Guevara sabiam usar e com muita precisão. No momento derradeiro, se eu vou morrer, então eu vou deixar para o mundo a minha revolta, traduzida numa fala, numa palavra. Mas não isso que esses bobos estão dizendo aí. Você vai ver como é que morre um homem. Você viu o depoimento do Mário Teran, que fuzilou Che Guevara? Um homem simples. É o final do meu livro, que está naquele documentário. Então, no final do livro, o Mário Teran diz coisas rápidas, você vê. Quem é Mário Teran? É um homem simples, humilde, bem pobrezinho, morando em condições muito, muito tristes lá. E é o final exatamente do livro. Quando ele diz aqui, ele conta o ano que ele foi servir o exército, o ano que ele deu baixa e como ele se ofereceu para executar Che Guevara. Ele era um suboficial. Imagina o que é um suboficial boliviano, aposentado em 1990. Ele vive em condições muito pobres lá no interior
da Bolívia, além de ser um homem de uma cultura muito Limitado. muito limitada. Então, não há por que ele contar o depoimento que eu tenho dele aqui com a liberdade, com a naturalidade que ele contou. Ele disse, eu entrei e não... Ele usa uma palavra genial, ele disse, não havia palavras. Você sabe como aconteceu a cena. Tinha 4 soldados, 4 sargentos e 4 suboficiais. Ele era um dos suboficiais. Um coronel chamado Zenteno, isso está contado no diário, no meu livro e no documentário. O Zenteno chegou assim, preciso de 2 homens para uma missão. Os 8 se apresentaram. Esse coronel Zenteno disse, sargento Anca, você vai para executar Willy. Willy foi o boliviano preso com Che Guevara naquele momento. Você vai executar Willy. Mariteran, você vai executar Che Guevara. Os 2 armaram, ele descreve esse detalhe, armaram as suas metralhadoras, deram meia volta, ele descreve que ele olhou para o sargento, os 2 se entreolharam, entraram na sala 1 e a sala 2, vamos colocar assim. E cada um ouviu o tiroteio de um lado e do outro. E ele disse friamente, eu entrei, não houve tempo para palavras. Eu dei uma rajada de metralhadora, esperei alguns instantes, voltei e me apresentei ao coronel, textuais, isso está aqui no meu livro, quem quiser detalhes pode aproveitar e comprar o livro. Então ele apresentou-se ao coronel e disse, já cumpri minha missão. Eu faço até uma certa defesa desse homem, dizendo o seguinte, não vamos crucificá-lo. Ele era um militar, ele cumpriu uma ordem. E outra, você vê que você está ouvindo os caras dizendo, os agentes da CIA, não, que houve, a mensagem foi essa, aquela. A mensagem é simples, está colocada no documentário que você viu, que você vai exibir no seu programa quando você quiser, estou lhe colocando à disposição. E no próprio livro, a frase foi simples, chegou o coronel Zenteno, reuniu o comando que estava combatendo o Che Guevara e disse, o governo não quer testemunhas de La Paz. Esta era a ceia para executar o Che Guevara. Ato contínuo, o coronel Zenteno... Demorou o quê? Um dia, mais ou menos. Exatamente. Ele foi preso por volta de 5 horas da tarde, entre 4 e 5 horas da tarde, do dia 8 de outubro, com um tiro na perna esquerda, que não atingiu nem sequer o osso. Ainda assim, ele perdeu um pouco de sangue, tinha dificuldade de andar, os 2,5 km do local... E ele estava com asma, estava com... Exatamente, além da crise de asma. Ele andou 2,5 km, escorado em 2 soldados, até a escolinha de Camille, onde o Gary Prado mandou amarrá-lo pelas mãos e pelos pés. Che Guevara permaneceu sentado, amarrado pelas mãos e pelos pés, no chão de terra batida da escola. Há alguns momentos que o Gary Prado foi lá, interrogá-lo durante a noite, e mandou soltar as amarras das mãos. Deu a ele cigarro, deu a ele água do seu cantil, com medo que, quando ele pediu água, que ele pudesse estar querendo se envenenar, deu a ele café, etc. A execução aconteceu por volta de 1 hora da tarde, veja bem, das 5 da tarde até 1 da tarde do dia seguinte, do dia 8 para o dia 9, foi determinada a execução dele. Ele foi executado menos de 24 horas depois de preso. Aliás, tem um diálogo interessante entre o coronel e o Che, que o Gary Prado. Depois vou dar um pedido intervalo, depois a gente conversa sobre isso. Porque aí sim seriam as últimas palavras do Che. Exatamente. Volta daqui a pouco. Estamos de volta, Papo Doutor recebendo o Saulo Gomes, nosso jornalista, falando sobre Che, ele que escreveu um livro sobre a morte do Che, as condições, os fatos que ocorreram horas antes da execução do Che. E nós falamos no intervalo, ele teve um diálogo muito interessante, inclusive no documentário. O Gary Prado teve com o Che, que durante aquela noite tiveram uma relação, inclusive, bastante amistosa, né? Não, há coisas bem interessantes. Deixa eu levantar o livro aqui, que o rapaz precisa. Para aqui ou para lá? Para onde você quer? Pode deixar aí que ele está pegando aqui. Há alguns aspectos a assinalar, que é muito curioso, viu, Sócrates, que eu, inclusive, assinalo no livro. Veja detalhes que isso não foi... coisa primeira, o respeito que havia naquele momento de parte do capitão que o prendeu, com a justificativa que ele diz em todos os lugares, os senhores queriam que eu fizesse o quê? Eu era um soldado, fui formado soldado para defender minha pátria e eu fui combater invasores da minha pátria. Isso ele diz textualmente na entrevista dele. Pois bem, então,
Presume-se que ele deveria ter ódio do Che naquela hora, estava preso, invadiu o país dele, já tinha matado vários soldados dele. Se não me engano, no dia 23 de março, numa jogada só, o Che Guevara explodiu um caminhão numa estrada, uns 80 quilômetros daquele local, e no comércio local matou entre 15 e 18 militares. Dentre esses, um capitão e um tenente, o resto todos soldados, sargentos, etc. Então, poderia até se admitir que o Gary Prado tivesse ódio daquele prisioneiro. Entretanto, o tratou de senhor e de comandante. Neste diálogo a que você se refere, você percebe, que está aqui traduzido em detalhes, que o Che Guevara também se dirigia ao Gary Prado com respeito de comandante e de capitão. Até chegou um momento que comentou alguma coisa, olha, seus soldados gostam muito do senhor, gostam muito do senhor, têm muito respeito pelo senhor. Então, isso é uma coisa interessante. Um detalhe que eu acho fabuloso aqui, na atitude entre os dois. Está descrito em detalhes nesse livro. O Che está morto. Aí, eu nem sabia desse detalhe. Se quando o cara luta e morre numa situação como aquela, a tendência natural é o rosto ficar totalmente deformado. E você que é médico deve ter até, através do trabalho de legista, essa informação, né? A mandíbula, via de regra, se comprime, o rosto do cidadão se comprime, ela vai um pouco para o lado, enfim, traduzindo, ele fica desfigurado. Preocupação do Gary Prado, ele disse, ali estava morto, depois que ele foi executado, estava morto ali um líder mundial. E eu olhei a sua cara, sabendo que numa luta como esta, eles morrem, via de regra, os homens morrem muito deformados, eu achei, isso está gravado em vídeo, não foi tudo ainda para o ar. Eu achei que o mundo não deveria ver a cara de Che Guevara morto tão deformada. Ajustei a sua mandíbula, peguei o meu lenço, observe que há uma fotografia aqui, meu lenço, aquele lenço verde, lenço de uniforme de militar, amarrei o seu rosto para que ele não ficasse, não viesse o momento de enrijecer o corpo, porque ele não ficasse deformado. Então, coisas dessa ordem são interessantes de ser registradas. Claro. Quer dizer, o respeito por um homem que estava morto. Né? Humanismo mesmo numa situação dramática. Mesmo dramática como aquela e tratando-se de um militar. É possível até que, conversando, eu vou encontrar, estou quebrando você, eu vou encontrar essa foto aqui, que é realmente muito interessante, e eu nunca tive destaque para essa foto, além dessas aqui que você vê. Veja o que você tem nesse livro. Você tem aqui 4 fotos significativas. A mão do Che, que eu mostrei há pouco. O seu fuzil destroçado, o que aqui o doutor Reginaldo, o médico boliviano que me cedeu essa foto, está mostrando o tiro de uma rajada de metralhadora. Aqui está a bolsa de Che Guevara, com todo o seu diário lá dentro. E aqui estão os... Ele não tinha nem mais sapato, nem nada, você viu, né? Ele havia amarrado pedaços de pano e aqui no calcanhar são pedaços de couro, para poder andar numa selva, né? O homem que fez essas fotos, você encontra um pouco mais adiante, e eu vou tentar ver aqui a foto, enquanto eu vou conversando com você, da mandíbula, do rosto dele com o lenço do general. É realmente... São coisas muito curiosas, né? Mas que os agentes da CIA não sabiam, né? São pequenos detalhes que o repórter dá atenção, né? Não, essas coisas que demonstram o tamanho dos homens, né? Tamanho na questão moral. Essa foto aqui, por exemplo, né? Esta foto, também exclusiva do médico boliviano, é onde ele assinala o tiro no corpo, no peito do Che. Esta foto já foi feita, este tiro é um dos 8 tiros da rajada de metralhadora que ele recebeu. Foi aqui, neste momento, que o doutor Reginaldo, o médico, disse, reuniu a imprensa do mundo, isso aparece também no depoimento que você viu no documentário que eu estou lhe oferecendo para o seu programa, que ele disse, quando eu vi a imprensa do mundo reunida, eu usei a minha competência de médico e disse, este homem não foi morto em combate ontem, como o governo boliviano disse. Ele foi morto há pouco menos de 6 horas, porque o seu corpo está morno e não tem a rigidez cadavérica. E o doutor Reginaldo estava lá fazendo o quê? Ele não era jornalista. Não era. Ele estava improvisado de jornalista de um pequeno jornal chamado Prensa Libre, da Bolívia. Ele morava numa cidade que, se não me engano, chama-se Pucará, a 80 quilômetros do local. E um jornalzinho, publicação pequena, do interior da Bolívia, imagina, né? Chamada Prensa Libre. Ele estava nesse local
E quando o jornalzinho dele chamou e disse, olha, você vai para Camiri porque o Che Guevara está preso. Vai cobrir para o jornal. Então é o quebra-galho de um jovem médico na Bolívia, no interior, de apenas 27 anos de idade. Ele pegou a moto dele, ele descreve como foi a viagem de moto, e por isso chegou à frente de muita gente, e chegou lá, começou a fotografar. Em determinado momento, os militares perceberam a situação, Che Guevara morto, a imprensa do mundo já chegando, afastaram os homens de imprensa. Mas ele usou a artimanha de ser um boliviano e médico. Exibiu a carteirinha dele, você viu um trecho desse depoimento ontem no documentário, exibiu a carteirinha e a partir daí passou a desfrutar de coisa dessa ordem, essas fotos aqui. Proximidade com o corpo. Ele ficou com a bolsa do Che Guevara, tomou da mão de um militar, ele ficou com a arma, foi feito fotografias, usou a sua máquina e pediu que ele fotografasse com todo esse material. E em determinado momento, os militares bolivianos chegaram e disseram assim, olha, então leia algumas páginas do diário do Che, que é uma letra muito miudinha, muito difícil de ler, leia para a imprensa o que ele fez. Essa foto aqui, aí, lendo o diário de Che para a imprensa. Nesse dia? Nesse dia, no mesmo dia, próximo ali do corpo de Che. Então, essas coisas que eu estou contando, Sócrates, é para, além do mais, dizer a importância desse documentário que está no ar, que a TV Assembleia me deu o privilégio de editar para mim, e que eu espero possa divulgar isso em muitos programas, né, a partir do seu. Todo o material que está ali naquele documentário é produto do meu trabalho. As imagens, as fotografias, os documentos e o principal, que é o depoimento do capitão Gary Prado, do hoje general Gary Prado, que foi meu parceiro no livro, né? E como é que foi esse trabalho? O diário aqui, ó. Trabalho de buscar tudo isso aí. Olha, é um trabalho... Quando você resolveu fazer o... Em 67, que eu abro o livro, como você viu, homenageando 3 colegas da associada, foram para a Bolívia, aqui, ó, a este homem que eu falei aqui, ó, com a fotografia do fuzil dele. Está vendo aí? Ó, esse homem, esse era o médico. Ele está posando. Olha a bolsa do Che Guevara pendurada no ombro dele. Dentro dela está aquele diário que minutos depois ele abriu, autorizado por solicitação dos militares, e leu o diário do Che. Mas você me havia feito a pergunta, Sócrates, como é que é isso? Primeiro, dedicação, vontade de fazer, a busca pela verdade. Esquecer os problemas pessoais e quantos problemas de família nós já tivemos por conta dessa dedicação e vontade. E vontade de fazer um jornalismo sério. Eu lamento muito que hoje muitos colegas estejam acomodados com um negócio chamado internet. Felizmente eu não conheci internet no meu tempo, né? Não, eu estou perguntando porque, por exemplo, como é que você conheceu esse capitão? Como é que você teve acesso? Eu queria falar. Aqui está o lenço do cidadão. Olha aqui. Aí. O lenço do cidadão, eu esqueci de mostrar para a câmera e mostrar para o Sócrates, que eu falei há pouco. Ele amarrou o lenço, esperou naturalmente o enrijecimento para proteção. Segundo o Gary Prado, o rosto dele estava muito deformado. Aí você já está bem melhor, né? Mas você ia falando... Como é que você chegou ao Então eu ia te contando. Em 1967... esses 3 colegas associados estavam na Bolívia, em verdade, cobrindo o julgamento de um escritor, o Regis Debray, que era um que era parceiro de Che, né? Parceiro de Che Guevara, que estava na Bolívia fazendo um trabalho, foi preso, e o julgamento muito tumultuado e muito difícil, quando o governo boliviano conseguiu, inclusive, a sua condenação. Então, pela importância política do Regis Debray, a imprensa, parte da imprensa do mundo foi para a Bolívia cobrir o acontecimento. A Eli Alves, que é uma jornalista que está com 80 anos, aposentada, ainda está viva em São Paulo. E o Antônio Moura, que é autor das grandes fotos que estão aqui, que eu comprei deles na época, meu colega de associado, para o livro, eu fiz a minha editora comprar o livro, inclusive essa foto do Che Guevara sem os sapatos, é do Antônio Moura. Esses 3 colegas estavam lá, porque havia um terceiro que era um cinegrafista que já morreu. E eles, então, de repente, estavam cobrindo um acontecimento e chegou a notícia, o corpo do Che Guevara está chegando naquele helicóptero. Então, eles estavam a 2, 3 quilômetros do local, está chegando um helicóptero com o corpo do Che Guevara. Eles foram para o local e cobriram o acontecimento. Então, tanto para a imprensa escrita como televisada, o mundo inteiro, a Tupi, ganhou muito dinheiro vendendo este filme único do Walter Gianello, que foi o cinegrafista, e as fotos do Antônio Moura para o mundo.
Então, as primeiras grandes imagens desse momento do Che Guevara morto foi exatamente isso que os colegas fizeram. E junto, que eu não sabia, só 35 anos depois descobri, o médico boliviano, que só 35 anos depois eu soube, que estava no meu local fazendo as mesmas fotos, e outras até melhores. A partir daí, no meu estilo de trabalho, objetivamente respondendo. Eles fizeram a cobertura, o fato aconteceu, mostraram, morreu o assunto. Eu comecei a querer saber um pouco mais, mas por que ele morreu? Quem é que matou? Quem é que pode ter essa informação na Bolívia? E desse quem é, quem foi, quem pode me dizer isso, chegou um momento que eu consegui, depois de muitas tentativas, isso começou em 67. Em 94, eu fui à Bolívia e consegui, furando o bloqueio das autoridades militares bolivianas, e entrevistar já, aquele capitão já era general, o general Gary Prado Salmão. Pela minha insistência, pela minha presença na casa dele, e também porque o fator sorte ajuda também, né, Sócrates? De repente, esse general... Não deve ser uma coisa que um militar da patente dele se exponha para... Exatamente. Então, eu mesmo, quando saí de lá, eu estava dentro do avião, egoístamente segurando as fitas de vídeo, sem ter certeza que eu ia chegar no Brasil com aquelas fitas. Então, passei 3 dias lá com ele e, surpreendentemente, ele acreditou na minha história, acreditou na minha palavra. Um detalhe fundamental, eu firmei com ele um documento que tudo que ele me contasse nesse vídeo eu guardaria segredo por 10 anos. Chegamos quase lá, porque em 2002, quando eu tinha 8 anos, que começou muita notícia sobre Che Guevara no mundo, o movimento guevarista, eu liguei para o Gary Prado, a Bolívia, o filho me informou que já era embaixador lá no México, liguei para o México e disse, general, falta 2 anos para aquele meu compromisso. E ele então disse, eu estou admirado, muitos colegas meus disseram que eu tinha feito uma loucura, confiar num jornalista brasileiro. E o senhor realmente teve palavra, eu digo, está guardado o material, vamos fazer o livro? Ao invés de esperar 2 anos, ele topou. Então, com 8 anos de segredo, nós transformamos aquilo em livro. Então, objetivamente, o que eu sempre pergunto foi isso. Vontade de fazer, querer conhecer, saber, aprender. Detalhes. Esse não, os detalhes foram isso. Mas você chegou no homem. Eu comecei por um membro... Você foi para a Bolívia, você eu comecei por um diretor... eu comecei por um diretor das linhas aéreas bolivianas em São Paulo, um administrador, um gerente, né? Que era uma pessoa muito ligada. Você sabe que que eu acredito que essa empresa ainda exista. O grande sócio dessa empresa era, ou é, ainda não sei, o governo boliviano. Então, ali próximo mesmo, associado, era na rua 7 de Abril, eu atravessava para a avenida, aquela avenida paralela à 7 de Abril, São Luís, não, que cruza Consolação, esqueci agora, bem ali no centro de São Paulo, ao lado da biblioteca. São Luís. São Luís mesmo. Então, atravessei, ia lá... lá... Estadão, né? Esquina do Estadão. Na esquina do Estadão, o antigo Estadão, que agora é o Diário de São Paulo. São Luís com Consolação. São Luís com Consolação. E até hoje, as linhas aéreas bolivianas, acho que ainda tem ali a sua sede. Então, através dele, foi me dando informações, ele era amigo do Gary Prado, era amigo de alguns outros generais. Então, 2, 3 viagens à Bolívia, fazendo contato com paciência, sem máquina, recebendo não sendo bem tratado, tudo isso era natural, trabalho de paciência. Voltava de mãos vazias para a minha redação, não dizia nada a ninguém, a não ser a minha mulher, a única que sabia das loucuras, que é natural, pelo menos ela sabia porque estava ficando viúva em determinado momento. Então, Sócrates, essa paciência durou seguramente 8 anos, com meia dúzia de viagens à Bolívia, recebendo o não. Como é natural, militares bolivianos com jornalista brasileiro, eu não podia ter a pretensão de ser bem recebido. Até que um dia, tão delicado também, né? Então, até que um dia, o que as vovó dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que um dia, um militar brasileiro, que leu um artigo meu num jornal que eu dirigia, chamado Momento Legislativo, quando eu escrevi um jornal dizendo que nem sempre o grande trabalho de polícia esclarece um crime, às vezes o acaso. Num trabalho que eu escrevi no jornal chamado Momento Legislativo, que eu havia criado e dirigia. Aí eu descrevo os vários acasos que desvendaram alguns crimes no Brasil. E um deles eu digo, e o acaso levou o governo boliviano a prender e matar Che Guevara. Esse militar me procurou para me desafiar, um coronel da reserva do governo brasileiro, do Exército Brasileiro, é um engenheiro. Chegou e disse, Saulo, nós militares não sabemos disso que o senhor está dizendo. Nós temos dúvida. E nessa história da dúvida, vamos conferir. De que forma? Indo à Bolívia conversar com quem prendeu Che Guevara. E ele, de repente, embarcou nessa e me ajudou a chegar na Bolívia. Os dois tinham feito o curso de Estado-Maior no Brasil em 1968. O Gary Prado fez curso de Estado-Maior no Brasil em 68.
Então, você sabe que o curso de Estado-Maior... Para amigos. Exato. O curso de Estado-Maior no Brasil é muito concorrido, né, por militares de toda a América fazem o curso aqui, pelo prestígio que tem, a importância do curso. Então, este coronel, com todo aquele trabalho de aproximação que eu tentei, era amigo pessoal do general, me acompanhou, foi à Bolívia e confiando no que este coronel dizia de mim, este coronel brasileiro, que, como é natural, não estou autorizado a divulgar o nome, o general resolveu me aceitar, ligar as câmeras e começar a gravar. E aí abriu o cofre, aí abriu seus segredos, aí mostrou documentos, que não podia ser diferente, né, Sócrates? A minha responsabilidade de escrever alguma coisa como essa, eu tinha que mostrar. Eu acreditei no general, mas, como dizem os portugueses, confiando, mas desconfiando sempre. Então, eu tive acesso a documentos, eu vi o que se chama em direito à prova aprovada. Então, em verdade, foi isso. Foi esse trabalho de paciência durante esses 8 anos, até chegar a ele. E 8 anos depois, para conseguir traduzir, botar isso no livro, que era quando eu resolvi quebrar o compromisso dos 10 anos, né? Fantástico. Bom, vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Bem, estamos de volta hoje, papo com o doutor, falando sobre Che Guevara com o nosso especialista aqui, Saulo Gomes. Saulo, o que você ia contar aí? Você achou agora? Quem delator? Delator de quê? Quando eu escrevi o artigo, vou deixar aqui para que a câmera possa focalizar, olha as 3 fotografias desse cidadão. Eu vou resumir a história. Em 67, este moço que aqui está, um estudante boliviano, terceiro-anista de Direito, ele estava vivendo em São Paulo, ninguém sabia da existência dele. Um cidadão foi ao DOPS, procurou o diretor, o chefe dos escrivães do DOPS, chamado José Francisco Bardari, que morreu há pouco tempo já como advogado lá em Rio Preto. Chegou para o Bardari e disse: pô, Bardari, tem um gringo perto da minha, vou usar linguagem rápida e bem policial. Tem um gringo perto da minha casa, que depois que esse cara mudou para lá, começaram a sumir coisas da minha casa, está me roubando umas peças lá. O Bardari virou para esse cidadão e disse assim: olha, mas você está no lugar errado, sou teu amigo, isso é coisa para a delegacia local, você vai para uma delegacia. Ele disse: não, eu não quero polícia na parada, eu quero dar uma, chama-se linguagem policial, eu quero dar uma sugesta nele. Você traz ele aqui, ele vai se assustar, você é polícia, ele vai deixar de... Uma prensa, né? Vai dar uma prensa nele. Aí, atendendo isso, o Bardari mandou buscar o cidadão. Ao entrar no DOPS, o fato de ser um moço esclarecido, quando ele entrou no DOPS, que ele percebeu que ele estava numa delegacia de ordem política e social, naturalmente pela convivência, pela linguagem dos policiais, pela presença até de algumas pessoas depondo por ali, em determinado momento, quando o Bardari diz: você está aqui, você está no Brasil, você é o quê? Eu sou boliviano. O que você está fazendo aqui? Eu sou estudante de Direito, estou no 3º ano de Direito. Então você vem para a terra, coisa de polícia. Então você vem, seu vagabundo, para a terra dos outros para roubar? Ele disse: não, eu não roubei nada. Não, meu vizinho, você contou essa história. Ele disse: não, eu expropriei umas peças dele. Quando ele usou, aí a história do trabalho de polícia, quando ele usou a expressão expropriar, o Bardari achou que ele não era apenas o ladrãozinho de peças, de ferramentas, etc. Deixou ele numa sala, foi procurar o seu diretor, foi um diretor antes do Romeu Tuma, e contou essa história. Resolveram levar ele para uma sala, aí como aconteceu o interrogatório eu não sei, se foi no pau, se foi no papo, se foi no pau de arara, isso nós não sabemos, é natural que o doutor Bardari não me contou, mas de qualquer forma, lá ele abriu o jogo e disse: não, minha missão é essa, eu pertenço a um grupo, Che Guevara está na Bolívia, chegou lá em novembro do ano passado, e a minha missão, aí contou qual era a missão dele. Os historiadores já deviam ter ido ao DOPS procurar esses documentos, que está lá na íntegra o depoimento, que eu não vou contar aqui, do Juan Alex Saldunati, é o nome desse estudante, que eu não sei se está vivo. Ele estava no Brasil em missão. Estava no Brasil em missão em São Paulo. Diante disso, imediatamente o DOPS, que é o governo brasileiro, lógico que o DOPS deve ter se comunicado com Brasília comunicou ao governo boliviano e este governo boliviano comunicou ao governo americano. Pode ver a data do seu depoimento, a época do seu depoimento, Sócrates, que você vai ver que não deu um mês, os boinas verdes americanos estavam chegando na Bolívia para treinar os militares bolivianos no ataque à guerrilha. Isto acontece de março para abril. Che Guevara estava lá desde novembro. Então, concluindo, o acaso
como eu disse no meu artigo, que fez eu ir parar na Bolívia, acompanhado do tal coronel brasileiro, o acaso levou as autoridades bolivianas, e aí, mais uma vez, onde a CIA está nisto? Em lugar nenhum. A CIA não sabia, Juan Alex Saldunati, que era um estudante boliviano morando em São Paulo, não sabia nada disso. E esta é a trajetória verdadeira. Traduzindo, quando eu digo aqui na capa do livro que o delator estava no Brasil, é absolutamente verdadeiro. A morte do Che Guevara nasceu nesse depoimento de São Paulo. Eu ouvi falar que o Régis Debray teria afirmado que o Che já estava na Bolívia. Aí há temporalmente, quer dizer, ele foi preso quando? Ele foi preso nessa mesma época. O julgamento dele estava acontecendo e Che Guevara foi executado em outubro, o julgamento dele estava acontecendo entre setembro e outubro de... Mas ele foi preso antes. Foi preso antes, já estava sendo julgado. Quando a imprensa do mundo chegou lá... Eu estou tentando relacionar a prisão do Régis com o depoimento desse estudante. Exato. Então, é possível temporalmente, de alguma relação. Exato, que era mais ou menos na mesma época. Como também nós sabemos, o Régis Debray estava preso, já sendo julgado pelo governo boliviano. Em verdade, nunca o mundo soube qual foi o depoimento dele, até onde ele resistiu, até onde ele comprometeu ou não Che Guevara. É possível até que uma dupla informação tenha chegado à Bolívia, do Régis Debray preso aguardando julgamento, lá na Bolívia, e do Juan Alex Saldunati preso, pelo motivo que acabei de esclarecer, aqui no Brasil, em São Paulo. E o Juan Alex Saldunati sumiu na poeira, nunca mais teve notícia dele. Aliás, dessa matéria, de novo essa matéria da Veja, tem uma afirmativa, uma suposta afirmação do Régis, eu chamo de Régis Debray, em relação ao Che, que é uma coisa muito agressiva. Quer dizer, como é que os dois estavam juntos na mesma luta, com um pensamento tão negativo em relação ao chefe? Não consigo entender. Se você é um homem experiente... É forçação de barra. Exatamente. Demais. Você é um homem experiente e sabe que, lamentavelmente, a história também se amolda ao momento que interessa aquele dirigente ou aquele pensamento político ou ideológico. Então, no caso do Régis Debray, o fato de ele ter sido preso, ter sido levado a julgamento na Bolívia, e a partir daí montou-se também em torno dele, como eu creio que hoje está se montando um esquema para destruir o mito Che Guevara, montou-se, é o caso do Brasil, guardadas as proporções, o Cabo Anselmo. Então, o Cabo Anselmo levou muito tempo para saber que ele era o duplo agente. Ele era o homem da esquerda. Eu conheci Cabo Anselmo botando ele no microfone da Rádio Marinque Veiga no dia 1º de abril. No dia 28 de março de 64, eu, Saulo Gomes, estava no Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro do Riachuelo do Rio, sozinho como repórter, com o microfone aberto, transmitindo a revolta dos marinheiros. Você vê as fotografias que estão, inclusive, no meu arquivo, eu desfilando com os marinheiros e o almirante Aragão pela Avenida Rio Branco, quando eles foram tomar o Palácio da Marinha, o Ministério da Marinha. Então, eu conheci o Cabo Anselmo em plena atividade naquela época. Passaram uns anos e viemos descobrir que ele era um agente duplo. E ele, depois de bem pouco tempo, em entrevista em vários jornais de televisão, ele confessou isso. Talvez o Régis Debray estivesse nessa posição. Estando ou não, a mídia, a serviço desse ou daquele pensamento político ou ideológico, ou interesse comercial, econômico, etc., diz, eu não sei um dia o que é que vão dizer de mim. Você não sabe lá fora que alguma coisa que eles dizem do doutor Sócrates, coisa que você nem fez, nem viu e que alguém inventa. Eles inventam histórias, ainda mais quando ela tem interesse para atender determinados... Para então, explicar alguma coisa. É possível também que tenham tido interesse de queimar o Régis Debray. Quem sabe até que ele, colocando ele numa posição de também delator do Che Guevara. Mas isso, a história, pelo menos para nós, nunca chegou. Eu volto ao que eu disse no início dessa conversa. Estava na hora do governo boliviano abrir os seus arquivos. O governo americano está abrindo após 40 anos, o governo brasileiro a duras penas está abrindo, até eu já estou recebendo o meu dossiê, eu já estou recebendo, agora estou pedindo integral, já recebi a primeira parte, solicitei no Arquivo Nacional e é verdade, eu recebi já o meu dossiê do tempo que eu estive preso, exilado, etc. Né? Então eu creio que a hora que se abrir, não sei se o Evo Morales já tem força e interesse para isso, abrir os arquivos bolivianos, fatalmente talvez a história mais sensacional do século atual seja a atividade do Che Guevara na Bolívia. Consequentemente, o que disse Régis Debray, né? Sem dúvida. Mas vamos... Como é que você achou esse médico aí? O médico? Porque não tem... Ele já estava com... Não, mas você achou o comandante.
O comandante já sabia que tinha. Aí o livro estava praticamente pronto. Ao médico. Aí, embora eu tivesse louvado o meu trabalho, como te falei, em cima do trabalho dos colegas dos diários associados, tudo aquilo que já contei há pouco, o livro estava praticamente pronto. Aí eu tinha essa o obrigação. livro era com o Gary Prado Salomão, porque eu entrevistei em 94. General hoje. General. General. Eu entrevistei em 94, ele já me autorizou, aceitou fazer o livro comigo, eu estou no ano 2002. Então eu fui à biblioteca lá em São Paulo para procurar algum elemento, alguma publicação que eu não tivesse tido conhecimento, um jornal, uma revista, alguma coisa no gênero. Cheguei lá, não tinha novidade nenhuma. Todos os jornais que eu consultei na Biblioteca Municipal, que é ali ao lado da Avenida São Luís, que há pouco eu estava esquecendo o nome da Avenida São Luís, não encontrei nada, me agradeci à diretora, conversando, ela disse, seu Saulo, eu conheço o senhor, comentou, coisa de me conhecer de televisão. Disse, curioso, há poucos meses teve aqui um senhor boliviano, que é médico, procurando material da imprensa brasileira sobre Che Guevara. Eu disse, mas ele queria o quê? Não sei, ele consultou todos os jornais que tinha aí, pediu cópia de muita coisa que estava aqui publicado. Inclusive essa reportagem que o senhor está procurando aqui, vendo no Diário de São Paulo, que era o tal Furo Mundial. A partir daí, Sócrates, eu azucrinei essa senhora quase 2 meses. Acho que dava 2, 3 dias, se eu não ia lá, eu telefonava. A senhora encontrou já a ficha no médico? Quem é esse médico? E finalmente um dia ela ligou, me dando nome e endereço. Ele morava e mora no estado de São Paulo. É um cardiologista, se transferiu para o Brasil, porque a pressão política era muito violenta para ele na Bolívia, depois disso tudo que ele fez, e já está vivendo há muitos anos na Bolívia. Fui à casa dele, aqui no Brasil, vivendo no Brasil. Curiosamente, eu tenho essas fotografias e tenho um vídeo na nossa casa que eu pretendo botar. Se eu fizer o DVD, se aparecer gente interessada, eu vou fazer um DVD dessa história. E com o DVD, no DVD eu vou colocar a íntegra da entrevista, inclusive do Gary Prado e também do Dr. Reginaldo. Quando cheguei na casa dele, ele mora num prédio de 3 andares, um andar inteiro é o consultório da senhora dele que é dentista, o outro dele que é médico, cardiologista, e ele tem numa sala muito grande quadros diversos com todas as fotografias que ele produziu com Che Guevara naquele período. E quando eu vi as fotos, comecei a perguntar ele, que é essa? Ele foi me dando o significado de cada uma e me presenteou com essas que estão aqui. Há seguramente aqui umas 80 e poucas fotos, umas quase 20 são de propriedade dele. Estavam guardadas num cofre. Então eu descobri pesquisando e cheguei ao médico dessa forma. Que maravilha. O cara estava no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. E o livro estava praticamente com o título de médico. Exatamente. Ajudou muito. É a grande vantagem. Você viu o documentário ele dizendo, ele se valeu disso. Você percebe que ele faz questão de dizer, todas as fotos que você vê mostrando o corpo de Che Guevara, aparece um moço de camisa branca que ninguém sabia quem era, né? Então foi quando ele, no dia que me deu as fotos, ele disse, seu Saulo, esse homem de camisa branca que está aqui sou eu. É quando ele está apontando isso. Eu, como médico, aproveitei que a imprensa do mundo estava ali. Aí começou a se comunicar. Então eu mostrei que o tiro tinha atingido o peito, que ali estava a causa principal da morte de Che Guevara. Essa foto está aqui no meio, procurando assim de repente. Mas você vai ter o documentário? Eu sei que isso aqui é o anti-televisão que eu estou fazendo. Nós vamos terminar o programa daqui a pouco. Vamos ler os diálogos do Che, os últimos diálogos. Bom, quem quiser ler mesmo tem que ter acesso ao livro do Saulo. Como é natural, o diálogo central é o seguinte, o general está com ele é preso, eles estão conversando, e aí você que teve acesso ao livro, inclusive, que eu lhe trouxe, você tem inclusive esse livro, né? Já li. Então, em linhas gerais, o depoimento é muito grande, foram algumas horas de conversação, mas há um momento em que a discussão entre ele e o Che foi exatamente essa. Tipo assim, o senhor política, não acha que está... Tem uma hora que ele coloca para o Che, mas você não acha que veio para o lugar errado? Exatamente, que é o que ele disse ontem no documentário que você assistiu. Porque a Bolívia já fez uma reforma agrária, se não me engano, em 50 e pouco. Então os camponeses estão satisfeitos, quer dizer, estão produzindo. Ele assinala assim, o Gary Prado, dizendo para o Che Guevara, o senhor sabe que eu sou desta região e muitos de nós militares, somos amigos desses campesinos, desses camponeses que estão aqui, que o senhor esperava que aderisse ao seu movimento. Mas ao invés de aderir ao seu movimento, eles estão trazendo para nós, soldados, informações de onde vocês estão e o que vocês estão fazendo. Que foi isso, você leu na história, você viu no documentário, que aparece no livro, inclusive, que uma senhora tirando leite de uma cabra, etc., que viu
eles passando e que andava com o marido dela 3 quilômetros para informar uma patrulha do Exército. Olha, eu vi uns barbudos passando naquela direção. O Che comentou o seguinte, que eles entraram, ele entrou na Bolívia com o propósito de regimentar os camponeses, para fazer a Revolução Boliviana. Sem revolução, sem camponeses não tem revolução. E que no final, eles estavam fugindo dos camponeses. Exatamente. Porque as indicações Claro. da movimentação deles eram Exato, passadas você vê, olha, eu claramente. tenho os depoimentos, você vê, nesse depoimento aparece, o Che chegou numa cidadezinha, ocuparam uma pequena cidade, entrou no armazém, comprou tudo que podia comprar, de comida, etc., agasalho, etc., e pagou o que comprou e nem sequer esperou troco. Ele percebeu que os bolivianos ali estavam trocando olhares e eles ficaram temerosos. Foram embora para o mato, no dia seguinte já tinha presença de soldados bolivianos naquele local do qual eles se evadiram durante a madrugada. Então você me pede para traduzir esse diálogo, mas ele realmente é muito longo, não é que eu queira vender o livro, nem que alguém veja depois o DVD que eu pretendo lançar. Mas o DVD, mas realmente é muito longo para querer contar tudo aqui. Mas vou repetir, o DVD vai me dar uma grande chance, Sócrates. Eu vou lutar, a ideia, minha mulher me deu essa ideia de ontem para hoje, porque eu vou colocar esse documentário de 1 hora que você vai exibir no programa quando você julgar, está ficando aí à sua disposição, completo, este que a TV Assembleia apresentou ontem. Vou colocar a íntegra do depoimento do Dr. Reginaldo, porque, como é natural, no livro está tudo muito reduzido e no próprio vídeo. Vou botar a íntegra da entrevista do general Gary Prado. Tudo isso somado, nós vamos ter um DVD aí de em torno de 6 a 7 horas de história documentada. E é o ano de Che Guevara, né? É o ano de Che Guevara. E o ano de Che Guevara não se limita nem a Cuba, nem a Argentina, Exato. nem ao Congo, nem a Bolívia, para o mundo todo. Para o mundo todo. E eu tive esse privilégio, você sabe, há bem pouco tempo, a doutora Leida Guevara, que era criancinha quando o Che foi preso e executado, ela esteve aqui, você sabe disso, não? A imprensa deu muita cobertura, visitando os acampamentos do MST. Ela é médica também. Né? É médica, uma grande médica em Cuba. Eu fui ao encontro dela num dos acampamentos aqui. Eu tenho esse vídeo que também eu vou botar no DVD. É o meu encontro com a filha de Che Guevara, onde eu entrego a ela esse livro em português e este mesmo livro já está na 2ª edição na Itália. Eu tenho este livro, Quem Matou Che Guevara, publicado na Itália já há 2 anos. Então, legal. entreguei a ela os 2 exemplares. Esse vídeo eu tenho, um companheiro, um amigo meu aqui fez, eu vou botar no DVD também, o meu encontro com a filha de Che Guevara. É muita história. Legal. E a filha dele é cubana? Cubana. No primeiro casamento dele. Exatamente, com a Leida, né? Que é o nome dela, né? E ela está lá, ela dirige um departamento, que eu não lembro o nome agora, dirige um departamento médico cubano, e como é natural, o trabalho dela é no mundo inteiro, não apenas fazendo propaganda do movimento do pai Che Guevara, mas levando o conhecimento e o ensinamento dela dentro da área de medicina a que ela se dedica, que eu não arrisco dizer agora qual é. Pô, que legal. Por isso que ela esteve aqui no O acampamento. sobrenome do MST. desse é pesado, né? A Leida Guevara. Eu vou botar no DVD também. Pô, ainda querem caracterizar o cara como, no mínimo, um idealista maluco, né? Sim, é aquilo que... O cara lutou a vida toda por... aquilo que eu comentei... Para acabar com a injustiça. Exatamente. Quer dizer, você pode dizer tudo Che Guevara, agora dizer que ele não era um idealista, talvez a forma como ele queria conquistar os países e o mundo pelas armas. Os tempos já não ajudavam mais para isso, né? O episódio de Cuba foi em 59, né? A tomada de Havana. Mas ainda tinha a perspectiva Exato. de ampliar o movimento. Mas não se pode absolutamente negar o valor, a luta, a determinação dele, né? Como idealista, né? É um homem excepcional. Bom, Salom, acabou nosso tempo. Obrigadão. Vamos torcer para sair esse DVD logo. Alguma coisa? Falta alguma coisa. Falta tempo. A gente conversar vai. Obrigado, Sócrates. Desculpa, quero pedir desculpa aos teus operadores, desculpa ao telespectador, que isso que eu fiz agora aqui com esse meu livro é a anti-televisão, mas eu não esperava que você fosse me dar essa chance e eu afobado tendo mostrar algumas coisas do livro. Mas isso vai ser mostrado em detalhes no trabalho que eu estou deixando em seu poder, que é o meu documentário. Todas essas fotos, todo esse material está muito bem mostrado no documentário que você viu ontem. Me comprometo a mostrar para vocês também. Um beijo, até semana que vem. Tchau.